Bom dia. Apocalipse 2. Livro de Apocalipse, capítulo 2, a partir do versículo 8. Livro de revelação do Senhor Jesus. Capítulo 2, versículo 8. Então nós lemos ontem, nós falamos sobre a carta que o Senhor mandou uma da igreja, representante ali das igrejas do mundo, ali é de Éfeso. A carta foi endereçada aos pastores, anjo da igreja e aos pastores da igreja. Por quê? A responsabilidade da igreja é do pastor. Assim como um pastor de animais, de quadrúpede, se o rebanho está sujo, está com fome, está rebelde, está morrendo, está com bicheira, está isso, aquilo, a responsabilidade é do pastor como está cuidando. Então, quando nós nos deparamos aí com igrejas hoje cheias de adúlteros, cheias de pecadores, fornicadores, mentirosos, aquela comercialização, aquela bagunça, porque infelizmente tem muitas aí que nós não podemos chamar de congregação do Senhor, são uma bagunça, mixórdia, a responsabilidade é do pastor. Quer ter muita gente, muito dinheiro, para arrecadação, para não cuidar. Tem que entender, de viver o evangelho, pregar o evangelho, ensinar o evangelho é outra coisa. Mas vamos falar sobre todos. Agora a carta é a igreja de Esmirna. Versículo 8. Ao anjo da igreja em Esmirna, escrevendo a carta ao pastor da igreja em Esmirna, aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e ressuscitado, faz as seguintes afirmações. Então, olha, quem é que está escrevendo, mandando a carta, então? Quem só usou a mão de João, né? Quem está escrevendo é aquele que é o primeiro antes de tudo, é Jesus, o Alfa. Quem é o último de tudo, a última palavra é dele, Jesus, o Ômega. É o Alfa e o Ômega da letra grega. Aquele que foi morto e foi ressuscitado, Jesus. Morreu, ficou 3 dias morto, mas o Pai o ressuscitou ao 3º dia. Então, Jesus faz as seguintes afirmações. Quais são? Versículo 9. Conheça as tuas aflições e a tua pobreza. Contudo, tu és rico. Conheça a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagogas de Satanás. Fala, olha, eu conheço as suas aflições. Eu conheço as suas necessidades. É a tua pobreza. E como nós vemos, tem muitas igrejas aí, de pequenas igrejas. Não, quando eu falo congregação, igreja, não estou me referindo a essas grandes denominações. Aí não, onde os pastores são riquíssimos, são verdadeiros empresários, né? Empresário dono de jatos particulares, de helicóptero, de mansões, de fazenda, de templos enormes, cuja arrecadação ultrapassa em muita maioria das grandes empresas. Estou falando de pastor. Às vezes ministério pequeno, como o nosso, poucas pessoas, poucas ovelhas. Ministério pequeno. Passa aflições que nós passamos. Cheio de dívida, endividado, apertado, lutando. Nossas lutas, muitas vezes, noites sem dormir, pensando nas contas para pagar, pensando nas cobranças e tudo mais. Ah, mas pastor, você está no pecado? Eu falo, não, Jesus sabe e conhece. Só que ele está falando que, olha, conheça as tuas aflições e a tua pobreza. Eu conheço. Contudo, és rico.
Contudo, você é rico. A graça de Deus. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são da sinagoga de Satanás, são da igreja do diabo. Como eu disse, nós, infelizmente, nós não temos relacionamento com nenhuma denominação, nenhuma igreja. Exatamente porque nós combatemos o erro. Eu não aceito o erro, eu não aceito o pecado. Pessoas falar que é cristão, mas viver na prática do erro. Eu condeno veementemente mesmo. Eu não aceito, eu não tolero. Não me relaciono. Sou melhor que eles? Não. Mas eu não faço parte, eu não apoio, eu não concordo com a sinagoga, com a igreja, com a congregação do Satanás do diabo. E todos, que apesar de levar o nome lá, a igreja evangélica, é isso, aquilo, mas estão contrários à palavra de Deus, a função é arrecadar, é ganhar dinheiro, é encher, é fazer isso, é fazer aquilo. No evangelho. Nós procuramos ser a igreja do Senhor, ser o corpo de Cristo. As pessoas falam, mas não... Olha bem, o corpo de Cristo. O que é o corpo? Imagina o corpo. O corpo, por ser o corpo de Cristo, o corpo é santo. O corpo tem que ser santo. Que Cristo é santo. Então nós temos bem santidade. Ou seja, então é um corpo perfeito. É um corpo sem enfermidade. É um corpo sem sujeira. É um corpo sem manchas. Como que eu vou dizer que eu faço parte do corpo de Cristo, mas vivo no erro, no pecado. Então eu estou manchando o corpo de Cristo. Tem parte do corpo de Cristo enfermo, manchado, doente? Não existe. Ele não aceita. É amputado. É excluído. Ele não aceita. São sinagogas. São congregações do diabo. Aí você vê nos templos e denominações, andam comercializando de tudo, andam criando campanhas, pedido de oferta, oferta alçada, votos, desafios, fazendo de tudo, mulher se dizendo pastora, bispo, apóstola, qualquer coisa. E tudo esta bagunça. E o povo aplaudindo. Tem um monte de pessoas de culto e culto evangélico pregando. O evangelho não está. Onde é que está Jesus nessa situação? Onde está Jesus? Não está. Aí quem está é o diabo. Você está agindo contra a palavra do Senhor. Não adianta citar o nome do Senhor. Jesus só lembrou bem que, olha, esse povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. São sinagogas do diabo. O versículo 10 diz assim: não temas nada do que estáis prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar algum de vós na prisão, a fim de que sejais provados, e sofrerei perseguição durante 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Olha, você não tem que ter medo do que está para acontecer. Você não tem que ter medo do que está para sofrer, não. Não tem que ter medo. Nós cremos no Senhor, temos que continuar perseverante. O diabo vai lançar, vai fazer com que algum vão parar na prisão. Vai fazer com que algum vai para a prisão, mas permaneça firme, sendo a mesma coisa. Não mude, continue sendo. Você é um pastor, você é um homem de Deus, não é porque você foi preso ou vai ser preso. Continue pregando o evangelho. Pastor, tem medo de ser processado, de ser preso? Não, eu não tenho. 2020 eu fiquei 28 dias preso.
28 dias fiquei preso em 2020. Na época da pandemia. É Covid matando, estava atrás das grades. Ameaça de processo todos os dias eu recebo um monte. Não tenho medo, eu vou continuar. Quer mandar para a cadeia? Vamos me mandar. Quer responder processo? Eu vou. Se tiver que eu intento de ganhar algum dinheiro, não vão ganhar porque não existe nada. Eles vão assumir dívida. Essa que é a realidade, dívida que nós temos, que não tem, o nosso ministério é um ministério pobre. Então, processar, se for o intuito, for ganhar dinheiro, não vai conseguir. Mandar para a cadeia, pode. Medo, não. Já pode fazer isso. Vai fazer. Fez comigo, pode fazer novamente, pode fazer com qualquer, pode fazer com vários pastores aí, mas permaneça firme. Não mude. Não tenha medo. É o que o Senhor está dizendo, não temas nada do que estás prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar algum de vós na prisão, a fim de que sejais provados. E sofrereis perseguições durante 10 dias. Ser fiel até a morte. Te darei a coroa da vida. Pastor, tem que ser o tempo todo. Fui para a cadeia, na cadeia eu estava orando, estava expulsando demônios. Abandonei a Bíblia? Não. Não podia. Deixaram ficar com a Bíblia grande. Mas eu estava com o Novo Testamento pequeno lendo. Depois eu consegui uma maior. Fiquei lendo, ensinando o Evangelho. Falando do Evangelho. O que é isso que o senhor mandou fazer? Pastor, agora eu vou abandonar e esfriar porque o senhor permitiu que isso acontecesse. Ei, vai acontecer. Vai acontecer comigo a qualquer momento. Com vários outros pastores que ser fiéis, que estão ali no Evangelho. Pregando a palavra. Agora que pastor fulano tal, não acontece nada claro. Será que ele é um servo do Senhor? Será que ele é praticando a palavra de Deus? Se não, não acontece nada. Ser fiel até a morte, eu te darei a coroa da vida. Até a morte. Como eu disse, nós temos que não estar preocupados com a nossa vida. Se tiver que morrer hoje, que vamos em paz. Nós sejamos fiéis. E nós temos a coroa da vida. Iremos desfrutar da árvore da vida. Caso contrário, nós vamos padecer. Versículo 11. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Presta atenção. Aquele que tem ouvido, compreenda o que o Espírito de Deus, o Espírito Santo revela às igrejas. O vencedor, de maneira alguma, sofrerá a punição da segunda morte. Presta a ver, igreja. Toda igreja pelo mundo afora. Você perseverar, você vencer, de maneira nenhuma você vai para o inferno. Porque o inferno é a segunda morte. A primeira aqui, todos nós que estivermos aqui, Jesus não tiver voltado ainda, vamos passar pela morte. Mas a segunda não. Mas, se não estiver aqui no Evangelho, se não estiver em Jesus, vai passar pela segunda morte. Vai morrer aqui, todo mundo morre. Depois vai a morte eterna. Todos sempre. Vamos pensar, vamos examinar nossas vidas. Muito bem, nós lemos hoje a carta da Igreja de Esmirna, fomos até o versículo 11. Amanhã, querendo Deus, nós daremos continuidade a partir do versículo 12. Então, continuidade a partir do versículo 12. Todas as dúvidas esclarecendo na Bíblia. Por isso, em todo o tempo eu digo, leia e pratique a Bíblia. Deus abençoe. Boa noite.